Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 31. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 31. Vamos fazer a leitura, nós vamos estar lendo do verso 31 até o verso 37. Eu gostaria que nós pudéssemos estar fazendo a leitura todos nós juntos. Amém? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Não, é até o 36. É até o 36. Muito bem, vamos voltar no 31? Irmãos, eu queria nessa manhã que a gente entendesse exatamente o que Jesus queria ensinar para aquele povo a respeito do que é de verdade liberdade. Ou o que significa de fato ser livre. E eu acredito que esse ainda é um ensinamento que muitas das pessoas não têm, não conhecem, não sabem de verdade o que significa, ou o que significaria de fato ser totalmente livre, né? Jesus, nesse momento aqui, ele está tendo um debate com os fariseus. Os fariseus não criam, de fato, que Jesus era o Messias, que ele era o Filho de Deus. E mais do que isso, eles sempre tentavam colocar Jesus à prova. Eles queriam provar Jesus para saber qual seria, em que palavra, em que momento Jesus queria de fato, poderia de fato e verdade se cair, em contradição ou dizer alguma coisa que fosse em desacordo com a lei. E a todo momento eles queriam de fato e de verdade que Jesus falasse algo para que pudesse dar razão àquilo que eles queriam dizer. Mais do que isso, queriam fazer, que era mostrar para as pessoas que Jesus era um intruso, que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus era apenas um homem querendo se vangloriar, querendo se crescer em meio aos fariseus, mas se contrapondo à lei, porque era isso que Jesus fazia. Jesus se compôs à lei. Então Jesus era contra a lei? Não. Jesus disse, ele mesmo, que ele veio para cumprir a lei. Mais do que cumprir a lei, ele demonstrava o quanto a palavra de Deus, o quanto o Messias, o quanto ele mesmo era superior à lei. E que agora eles precisavam, de fato, de verdade, abandonar a lei que apontava para a morte e seguir a Cristo que apontava para a vida. Lembrando que Jesus veio para quem? Para os judeus, irmãos. Jesus, quando uma vez perguntado
a respeito da mulher cananeia. Não sei se quem lembra desse texto. Quem que eram os cananeus? Eram idólatras, imundos, adoradores de Baal. E uma mulher cananeia se aproxima de Jesus e chama para ele e diz: Senhor, a minha filha está endemoniada, o senhor pode ir até lá? Jesus não dá nem atenção para ela. E aí os discípulos olham para Jesus e falam assim: ué, pensa lá, ela está atrapalhando a gente, deixa ela aí. Jesus fala: pode deixar ela aí. Porque Jesus fala assim, ó, que não podia dar pão aos porcos. E Jesus, naquele momento, diz assim: o Filho não veio senão para os judeus, para o seu povo. E aí a gente fica pensando, né? Nossa, como que... Não, isso está na Bíblia, tá sim, você pode olhar lá, mulher cananeia. Como que Jesus, né, menosprezou aquela mulher e disse: eu vim para os judeus, eu não tenho que dar atenção para esse povo. Mas depois aquela mulher insiste tanto, insiste, e ela olha para Jesus: eu sei que o Senhor veio dar pão para os seus filhos e não para os porcos, porém, os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: a tua fé te salvou. Você foi alguém que buscou intensamente, embora eu não tivesse vindo para você, nem para o seu povo, mas a sua fé me alcançou e por isso você vai alcançar aquilo que você tem. Mas Jesus deixa muito claro ali, quando ele veio nesse mundo, ele veio para os judeus, ele veio para o seu povo, ele veio para ensinar algo novo para o seu povo. E o que ele veio ensinar? Que eles precisavam ser livres da lei, daquilo que estava aprendendo, da religião, daquilo que eles pensavam ser a vontade de Deus, e não era, porque embora religiosos, eles eram escravos do quê? Do pecado. Eles estavam vivendo do pecado. E então aqui nesse texto, quando Jesus mostra isso para os fariseus, diz aqui o texto: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Quando Jesus ensinou isso, muitas pessoas creram nele. E por que alguns judeus creram nele? Porque eles viram que era verdade. Que aqueles religiosos, judeus que estavam ali perseguindo Jesus, eram pecadores. Homens que se escondiam debaixo de uma religião, mas que eram grandes pecadores. E quando Jesus vem com algo mostrando que ele era o Messias, o Filho de Deus, e que eles precisam ser transformados, muitas pessoas passaram a crer nele. Porque viam o mau testemunho dos líderes religiosos. E a partir daí, então, viram em Jesus algo novo, algo que seria capaz de transformar as suas vidas. Então, disse, pois, Jesus aos que haviam crido neles: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Que palavra? A palavra que Jesus tinha acabado de dizer para os fariseus é que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele e o Pai era um. Ele diz: se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Era isso que Jesus tinha acabado de dizer. Se vocês não crerem que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus, vocês vão morrer nos seus pecados. Não importa se você é fariseu, se você é membro do Sinédrio, se você é o líder religioso mais importante. Se você não crer que eu sou, ou seja, se você não crer que eu sou o Messias, o Filho de Deus, morrereis nos vossos pecados. Mas aqui, depois daqueles homens terem crido nele, ele fala algo mais importante ainda: se vós permanecerdes na minha palavra. Irmãos, isso aqui é algo muito importante. Crer em Jesus significa, de fato e verdade, você entregar a sua vida para ele. Mas permanecer na sua palavra é que vai mostrar de verdade se você fez aquilo que você disse que fez ou não fez.
nominalmente, o que a gente vê são muitas pessoas dizendo que são de Cristo. Mas verdadeiramente, quantas pessoas são de verdade? Quantas pessoas permanecem na palavra de Cristo? E quando eu estou falando de palavra, eu não estou falando de doutrina bíblica, eu não estou falando disso. Eu estou falando em viver na essência ensinada por Cristo. E qual que é a essência ensinada por Cristo? É de que aquele que creu nele, aquele que viu em Cristo o Messias, o prometido, agora precisa fazer o quê? Nascer de novo. Ser nova criatura. O velho homem tem que morrer. Algo novo precisa acontecer. Você precisa ser um novo homem, ter um novo nascimento. E é isso que ele está falando. Se vocês permanecerem na minha palavra, naquilo que eu ensino, verdadeiramente sois meus discípulos. E aí ele vai continuar o ensinamento dele, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse aí é um versículo muito conhecido, dito até pelo presidente, que muito provavelmente nem sabia, nem sabe o que ele está falando. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade, irmãos? Jesus mesmo falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não está falando de uma notícia. Jesus não está falando de algo novo. Não era uma informação. Conhecereis a verdade. Se vocês seguirem, continuarem na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade. Vocês vão que eu sou a verdade, que eu sou a vontade de Deus para o homem. Eu sou aquilo que Deus enviou para a humanidade para vocês entenderem o que é a vontade de Deus. E essa verdade vai tornar vocês livres. Ué, coisa boa, não é verdade? Puxa vida, é o que eu mais queria, conhecer a verdade e me tornar livre. Agora, que tipo de liberdade que nós estamos falando? Verso 32. 33. Responder os judeus que haviam acabado de crer nele, certo? Já não é os fariseus. Ele estava falando com quem? Com os seus discípulos. Se permanecerdes em mim, na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, vocês vão ser livres. Responderam os discípulos que tinham acabado de crer: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, serei livres? Mas nós não somos escravos. Nós nunca fomos escravos, nós somos judeus, nós somos um povo livre, nós somos livres para adorar a Deus, nós somos livres para ir no culto, nós vamos lá na sinagoga, a gente oferece, faz o holocausto, dá o dízimo, lê a Bíblia, nós estamos em liberdade, ninguém vem aqui. Nós somos filhos de Abraão, nós somos livres. Verso 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Que tipo de liberdade, então, que Jesus estava falando? Livres do quê? Irmãos, qual que é a profundidade do ensino de Jesus? Toda vez que você, aqui ó, replicou-lhe. O que é uma réplica? Quando vocês veem Jesus assim, ó, replicou-lhe, em verdade nos digo, pode ver que o homem tá bravo. Quando eu falo bravo, não no sentido mal, né? Mas
Jesus está colocando ênfase no ensino. É uma réplica, ele está replicando. É como se ele estivesse contestando. Ah, mas nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. Diz, opa, não são? Mais ou menos assim. Replicou, ó, vou falar uma verdade para vocês. É como se Jesus estivesse falando assim, irmãos. Ah, vocês não são? Vou falar uma verdade para vocês. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Vocês são escravos de vocês mesmos, do pecado que vocês cometem a vida inteira. Mesmo sendo religiosos, fariseus, judeus, povo escolhido de Deus. Mas agora vocês conhecem a verdade, e eu sou a verdade, e essa verdade que sou eu vos libertará. Naquele momento, irmãos, tinha Bíblia. O que tinha até aquele momento ali? Só o Antigo Testamento, a lei, certo? Então, naquele momento ali, a verdade não era a Bíblia. Ele estava falando de quem mesmo? Dele próprio. Ah, hoje eu posso dizer, a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. É a verdade. Mas naquele momento não tinha Bíblia, não tinha Novo Testamento. E o que tinha para trás era o Antigo, que era a lei. Então ele está dizendo que ele é a verdade, e essa verdade que era própria de Deus, ia tornar eles livres, e livre do quê? Do pecado. Agora vocês vão ser livres, vocês não vão ser mais escravos do pecado, vocês que pensam que são livres são escravos. 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. O que ele está querendo dizer? Que uma vez que você é liberto, uma vez que você aceitou a Cristo, você vai estar para sempre livre. O escravo não fica para sempre na casa. Por que o escravo não fica para sempre na casa? Porque uma hora ele morre. Mas o filho sim, ele fica sempre. Porque o filho faz parte da casa. Ele não é um servo que está para fora, é permanente, ele faz parte da família. E o filho aqui representa a figura de Cristo, que uma vez sendo filho, se fez homem, morreu por nós, ele vai ficar para sempre. E ele é a verdade, é essa verdade que nos torna livre. Verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem que é o Filho? Ele está falando de quem? Dele mesmo, do próprio Jesus. Verso 37. Bem sei que sois descendentes de Abraão. Eu sei que vocês são judeus. Eu sei, acho que eu não sei. Contudo, procurai-me matar, porque a minha palavra não está em vós. Eu sei que vocês são judeus, eu sei que vocês são nativos de Abraão, porém vocês estão escravos do pecado. E aqui, irmãos, eu queria agora que a gente fizesse algumas analogias, né, sobre o que significa então sermos livres. E Jesus está falando aqui que nós precisamos ser livres do quê? Do pecado. Por quê? Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E aonde se materializa isso? Na verdade. E a verdade é quem? É Cristo, que morreu por nós, pelos nossos pecados, e fez com que pudéssemos hoje sermos então livres. Ok? Mas o que é liberdade? Segundo um conceito natural do mundo, o que é ser livre? Alguém defina para mim, o que é ser livre? Hã? Ser livre é fazer o que quiser. Se você falar, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser.
Mas será que você faz o que você quer? Realmente você é livre? Não. Aquele que faz o que quer é escravo do seu desejo. Se você faz o que você quer, você não é livre. Você é escravo do seu desejo. Porque toda vez que você deseja alguma coisa, toda vez que a sua carne deseja algo e você se sente livre para fazer, você é o quê? Escravo do seu desejo. E Jesus morreu para quê? Para que você fosse livre a ponto de ser dominado pelo seu desejo? É essa liberdade que Jesus está falando? Ah, eu sou livre. Livre do quê? Irmãos, se você pratica o que deseja, você está na iniquidade, porque o seu desejo, o desejo do homem, geralmente é mau. A palavra de Deus diz que o nosso coração é o quê? Corrupto, enganoso. Então, o que de fato Jesus quer mostrar é que agora que aqueles que estão em Cristo não estão debaixo da lei que condena, mas estão agora debaixo de uma verdade profunda, que é viver e fazer aquilo que Cristo fazia. E o que Jesus fazia? Vou ler 2 textos aqui que vão ilustrar isso que eu estou querendo dizer para vocês. E a gente vai entender de fato e verdade que tipo de liberdade que está sendo proposta por Jesus e é a liberdade que nós precisamos ter. Muito bem. Coloca para mim. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39. Lucas 22, 39. Nós vamos ler até o 43. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Obrigado. 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O padrão de liberdade que Jesus está ensinando para nós é o padrão de liberdade que nos conduz àquilo que nós queremos, mas aquilo que é a vontade de Deus. Jesus era livre? Era. Ele era mais do que isso, irmãos. Ele era Deus. Jesus foi no monte orar. Qual que é a oração que ele fez ali? Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Porque qual que era o desejo de Jesus? Embora sabendo o papel que ele ia ter que cumprir. Passa de mim esse cálice, Pai. Só que tem um problema. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a sua. Aquele que verdadeiramente é livre é aquele que entendeu que a partir do momento que você crê em Jesus,
que você entrega a sua vida para Ele, você não é mais dono da sua própria vida e dos seus desejos. Você agora não segue mais aquilo que a lei apresentava como condenação a partir da lei, mas você segue aquilo que é de fato a vontade de Deus para a vida daquele que entregou a sua vida para Ele. Irmãos, por isso que Jesus falou lá, coloca para mim, Claudinho, Mateus capítulo 16, verso 24. Vamos ler até o 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Irmãos, existe às vezes uma interpretação errada desse texto. Se alguém quer vir para mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga. Você vai sofrer muito e tal. Não, Jesus falou que esse mundo aqui a gente ia passar por aflições. É fato. Mas aqui, falando disso, o que Jesus está dizendo para os discípulos é: se alguém quer vir após mim, você quer de fato ser um discípulo meu? A si mesmo se negue. A todo momento, negue os seus desejos, negue as suas vontades. Se você agora obedece a sua carne, os seus pensamentos, as suas vontades, você não é meu discípulo. Você é discípulo de você mesmo, do seu querer, da sua intenção. Por isso que ele fala: negue-se a si mesmo. Ou seja, aquilo que eu quero, eu tenho que negar. Eu quero isso, mas isso agrada a Deus? Não, não quero mais. E tome a sua cruz e siga-me. Por que ele está falando tome a sua cruz? Porque isso vai trazer para você sofrimento. Seguir a Cristo não é fácil. Seguir a Cristo é uma decisão, irmãos. É uma convicção. É renúncia. Seguir a Cristo não é apenas fazer coisas agradáveis e tal, não. A gente agrada muito mais a Deus quando você renuncia por aquilo que você tem, do que quando você busca por aquilo que você pode conquistar. Deus, ele se agrada com a sua renúncia, com aquilo que você entrega em favor de seguir a Cristo. Por isso que ele está falando: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, a sua vontade, o seu querer, tome essa cruz, põe isso nas costas e vem atrás de mim. Por quê? Porque nós acabamos de ver isso. O que está proposto para Jesus quando Satanás foi lá e ele estava orando? Lá no alto do pináculo, falou: está vendo esse mundo aqui? Se quiseres prostrar e me adorares, eu te dou, é seu. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: não, afasta-te de mim, Satanás. O que importa é fazer a vontade de quem? Do Pai. Você pode me dar o mundo inteiro. Se o mundo inteiro não estiver dentro da vontade do Pai, não adiantou nada. E aí eu fico perguntando: quantas vezes a gente renuncia a Deus, deixa de agradar a Deus para fazer aquilo que é o quê? A nossa vontade. Isso não é tomar a cruz de Cristo, negar a si mesmo e o seguir. Isso é seguir quem? O seu desejo, a sua vontade, o seu querer. Então, quando a gente olha para Cristo, para a vida de Cristo, por isso que ele fala que Ele é a verdade. Qual verdade? A verdade daquele que agora, de fato, de verdade, entende que seguir a Cristo é ter uma nova vida. Por isso que ele fala: o velho homem tem que morrer. Irmãos, o velho homem não é aquele que vai caminhar com você, de vez em quando você vai lá, pega ele.
veste a roupinha do velho homem, daqui uns dias você morre, de novo vai lá, de novo solta ele, vem na igreja, né? Nossa, hoje eu aprendi um negócio diferente, eu sou novo homem. Passa 2 dias, amanhã você está lá de novo no velho homem de novo, agarrado, vem cá. Não esqueci de você. O que Jesus propõe é o seguinte, o velho homem está onde? Morto, inacessível, não tem mais como você voltar. Por isso, irmãos, que conversão é novo nascimento. Quando Jesus foi confrontado por Nicodemos, que era um fariseu, e ele fala assim, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele falou assim, nasce de novo. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Sendo velho, eu posso entrar no ventre da minha mãe? Jesus fala, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer de novo, irmãozinho, se você não deixar tudo que você faz para fazer aquilo que agora você precisa ser feito, você nunca viu a Cristo. Irmãos, essa é uma convicção nossa de fé. Ah, é muito difícil viver isso. É difícil. Mas é o alvo de Cristo. Por isso que Paulo falava o quê? Já não sou eu mais quem vivo. Agora é quem? É Cristo que vive em mim. Não sei se tem alcançado. Contudo, prossigo por quê? Para o alvo. Qual que era o alvo? Cada dia ser menos Paulo ou Saulo e mais parecido com Cristo. Irmãos, ser parecido com Cristo não é ser santo. Nenhum de nós vai ser santo. Nunca existiu alguém santo. Só o próprio Cristo, porque Ele é a verdade. Nós prosseguimos sim, em santidade, em buscar cada dia ser mais parecidos com Cristo. Isso é uma busca pela santidade, faz parte do processo de salvação. É o alvo, é buscar ser parecido com Cristo. Não na essência imutável de Cristo. Por quê? Cristo era o quê? Sem pecado. Ele era Deus, você não vai ser Deus. Você vai ser o quê? Você vai ser alguém que decidiu negar a si mesmo, negar os seus desejos, negar aquilo que é a sua vontade para fazer a vontade de quem? De Deus. Só alguém que almeja coisas grandes, coisas maiores, só alguém que crê numa vida eterna com Deus, só alguém que sabe o que é de fato viver por algo maior pode fazer isso. Se nós vivemos, né? Olha como é que ele vai terminar, continuar esse texto. Olha só. Se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo. A si mesmo nega, toma sua cruz e siga-me. 25. Porquanto, quem quiser a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achará. Ah, mas se eu for fazer só a vontade de Deus, e a minha vida? Você não tem mais vida. Se a sua vida, você quer viver a sua vida, você não está vivendo a vida de Cristo. É uma decisão. Olha o que ele está falando. Porquanto quem quer salvar a sua vida, porque você já é condenado, a sua vida é perdida. Vai perdê-la. É fato. E quem perder a vida por minha causa, a verdade, acha lá, você vai achar a vida. 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou quem dará ao homem em troca da sua alma? Irmãos, é uma decisão. O que Jesus está falando? Você pode ganhar o mundo inteiro se você quiser aí, ó. Tem tudo. Se você perder sua alma, você perdeu tudo. Então, tá vendo? Qual que é o desejo da humanidade? Do homem natural? É ganhar o céu? É ganhar o quê? O mundo. Poder, dinheiro, fama, riquezas. Esse é o desejo do homem.
Ele está sobre a verdade? Não. Por isso que Jesus está falando lá atrás. Vocês estão achando que vocês são filhos de Abraão? Vocês estão... Está tudo certo? Não. Se vocês não crerem na verdade que sou eu, está morto. Desde como, lá do princípio, seus pais tiveram, desde que Adão pecou e o pecado entrou no mundo. 27. O Filho de Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Irmãos, para a gente concluir, né? Eu queria que ficasse bem definido para nós o que é ser livre. Porque esse era o ensinamento que Jesus estava dando para os discípulos naquele momento. Jesus está dizendo, vocês precisam ser livres de vocês mesmos. Porque em vocês mesmos habita a sua vontade e o pecado. E é isso, irmãos, que nós como igreja precisamos entender. Não pense que porque você é crente, você vem numa igreja, porque você lê a Bíblia, você está fazendo a vontade de Deus. É o contrário. Você tem a Bíblia, você vem na igreja, você ora para fazer a vontade de Deus. Porque são instrumentos usados por Deus para transformar a sua vida, para cada dia você ser menos você e mais Cristo. Não é o contrário. Esse é o problema das pessoas. Você precisa ser mais parecido com Cristo e menos parecido com a igreja. Você precisa viver mais a vontade de Deus e menos a sua vontade. Você precisa fazer aquilo que agrada a Deus, mesmo desagradando os homens. Você precisa viver pela fé, você não precisa ver pelo aquilo que seus olhos veem. Por isso que a palavra de Deus, sem fé é possível o quê? Agradar a Deus. Você precisa fazer renúncias, entregas, para fazer a vontade de Deus. Então, quando a gente ouve o Evangelho, né, e a profundidade daquilo que Jesus quis ensinar, irmãos, isso tem que gerar em nós pelo menos uma simples reflexão. Você não é livre. Ah, mas como que eu não sou livre? A palavra de Deus diz que nós somos libertados? Não. Você, por um momento, se tornou livre, mas agora você tem um novo Senhor. A gente fala, oh meu Deus, meu Senhor. Você sabe o que é Senhor? Quem que é Senhor? O Senhor é o Senhor da sua vida. Ah, o Senhor Jesus. Quando Jesus perguntou, um dos discípulos olhou para ele e falou assim, Senhor, quem de nós é o mais amado? Jesus respondeu para ele assim, que me ama é que cumpre os meus mandamentos. Se você diz que segue a Cristo, se você vem na igreja, se você fala que é crente, mas se você não faz a vontade de Cristo, Ele não é Senhor da sua vida. Jesus, Ele morreu na cruz para ser seu dono, para ser seu Senhor. Você agora está debaixo do senhorio de Cristo. Ele é o seu Senhor. Você deixou de ser escravo do pecado para ser escravo de quem? De Cristo. Ele é o seu Senhor. Irmãos, o sentido da palavra Senhor é esse, senhorio. A quem você presta contas.
Ah, mas Jesus não está aqui todo dia, não. Quando ele subiu ao céu, o que ele falou? Eu não vou deixar vocês o quê? Órfãos. Órfão é quem, irmão? Quem que é órfão? É quem não tem o quê? Pai. Vou deixar com você o Espírito. Então, quando você está fazendo as coisas erradas, fazendo o seu querer, não pense que Jesus não está vendo. Embora esteja lá no céu, sentado à destra do Pai, deixou conosco quem? Deus, seu Espírito. E você está fazendo o quê? Por isso que a Bíblia fala, né? Não entristeçais o Espírito. Por quê? Você está deixando de obedecer a Deus, deixando de fazer a vontade de Deus, para fazer a sua vontade e desagradando ao seu Senhor. Para concluirmos, mais uma vez, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça Cristo. Conheça a essência de Cristo, irmãos. A essência de Cristo, ela é algo assim, que vai além da religião. A essência de Cristo tem a ver com aquilo que é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer ordem. A essência de Cristo, por isso que Cristo condensou os mandamentos em apenas 2. Quais são os 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive você mesmo. Você tem que amar a Deus mais do que você. Mais do que seu esposo, seus filhos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus mais do que todas as coisas, mais do que eu, mais do que tudo. E a quem? Ao próximo como a você mesmo. Aquilo que você desejaria para você, aquilo que você acha que é bom para você, faz para o seu próximo. Essa é a essência da verdade de Cristo. Por quê? Eu não acabei de mostrar para vocês aqui. O que Jesus fez? Ele amou a Deus mais do que o quê? Mais do que o seu desejo. Qual que era o seu desejo? Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, é a sua vontade? Eu amo o Senhor, eu obedeço. E ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Mas, Senhor, eu vou morrer por esse povo pecador. Esse povo cheio de pecado. Não, esse é o seu próximo, você vai morrer por ele. Jesus falou, então tá bom, eu vou morrer por esse povo. Estão entendendo, irmãos? Amar a Deus e ao próximo como você ama a si mesmo. Isso é ser livre. Ser livre não é fazer o que você quer. Guarda isso. Ser livre não é fazer os seus desejos. Porque quando você faz os seus desejos, você é escravo do seu desejo. O escravo não pode ser livre. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia. Pela tua misericórdia, Pai, como diz a tua palavra, renovada a cada manhã. Nós te bendizemos, ó Deus, porque pela sua obediência, nós te louvamos, ó Deus, pela sua renúncia. Nós te adoramos, ó Deus, pela tua verdade, por quem o Senhor é, e pela obra magnífica que o Senhor fez em favor de cada um de nós. O Senhor veio para os que eram teus, mas os seus o rejeitaram. E agora, Pai, como filhos adotivos, nós fazemos parte da tua família. Nós não merecíamos, mas o Senhor decidiu nos amar. Decidiu, ó Pai, que o seu amor, a tua bondade, fosse estendida a cada um de nós.
Ó Pai, obrigado porque um dia podemos ouvir da Tua palavra, que é vida, que é transformação. A Tua palavra que mostra o amor de Deus revelado por nós através de Cristo. Obrigado, ó Pai, porque Teu Santo Espírito nos ilumina, nos capacita com a finalidade, Pai, de entendermos a Tua palavra. Ó Pai, que ela possa entrar no nosso coração, que ela possa permanecer no nosso coração, na nossa mente, a fim de que possamos, ó Pai, não viver mais a nossa vida, mas a vida do Senhor, a vida que agrada a Deus e a vida, ó Pai, que vai ser recompensada segundo as nossas obras. Ó Pai, nos dê um coração sincero, nos dê, ó Deus, um coração capaz de reconhecer os nossos erros, rapaz, a cada dia de estarmos rendidos ao Senhor, ó Pai, prontos para sermos cada dia melhores. Nos ajuda, Pai, com Teu Santo Espírito, a vivermos a Tua vontade, a vivermos mais pela fé, por aquilo que não vemos, ó Deus, por aquilo que só o Senhor conhece, mas que tem prometido para aqueles que amam ao Senhor. Nos ajude, Pai, como igreja, a buscar cada dia mais, aprender da Tua palavra, a ter comunhão com ela, Pai, a ser direcionado pelo Teu Santo Espírito e vivermos, ó Deus, a Tua vontade. Te agradeço por cada vida que aqui está, por cada irmão, por cada família aqui representada, ó Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando e dirigindo esta igreja, como todas as igrejas que têm professado a verdadeira fé no Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Senta um minutinho, irmãos. Temos visita hoje. Seu nome? Camilo, da senhora? Vocês são ali mesmo? Ah, que bom. Você está bom? Você está voltando sempre para compartilhar conosco da palavra. Irmãos, gostaria, né, que vocês continuassem orando. Né? O pastor Davi já falou aqui. Mas nosso irmão Elias, ele já esteve aqui na igreja algumas vezes, é um amigo nosso, né? Está enfermo, numa situação muito difícil, né? Lá em Atibaia. Mas nós, né? É o nosso papel como igreja orar por aqueles que estão necessitando, né? Que o Senhor faça o Teu querer, a Tua vontade. Ele é um servo de Deus, um amigo de Deus, amigo nosso, né? E que nós possamos estar orando pela sua recuperação, para que Deus possa estar fazendo o seu querer na vida dele, né, por todos aqueles que estão doentes. Então, gostaria de pedir, né, nas suas orações, que você lembrasse dele e que, se for da vontade de Deus, que ele possa estar sendo recuperado. Amém? Bom domingo para todos.